Toda a Escritura nos leva e aponta para a morte e ressurreição de Jesus, inclusive o pior dos juízes, que é Sansão. Nós estamos vendo que o livro dos juízes é esse declínio moral, tanto de Israel quanto dos seus juízes. O primeiro juiz, Otoniel, o juiz ideal, o juiz em que o texto não coloca defeitos, ele livra Israel, e a partir de Otoniel, cada juiz que vem vindo, vem piorando cada vez mais. Depois nós temos Eude, nós temos Sangar, nós temos Gideão, que foi um péssimo juiz diante de Deus. Nós temos Jefité, que quis oferecer a própria filha em holocausto diante de Deus. E agora Sansão, como aquele que é o mais prometido, aquele que recebe mais coisas de Deus, aquele que a narrativa de Juízes gasta mais tempo elaborando, no capítulo 13 ao 16, é aquele que é o pior e mais ímpio de todos os juízes. Na semana passada nós vimos o nascimento de Sansão, capítulo 13, e hoje Sansão, no capítulo de hoje, ele vai casar com uma filisteia. Nós vamos ver o que o texto que Deus vai falar conosco no texto do casamento de Sansão. Todos acharam? Juízes capítulo 14. Iremos ler o capítulo todo. Depois da leitura eu dizer essa palavra do Senhor. Todos que creem nisso respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. Juízes capítulo 14. Sansão desceu a Timnate, e ali viu a mulher das filhas dos filisteus. E quando subiu para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi uma mulher em Timnate, e uma das filisteias, trazei-a para mim, para que seja minha esposa. Mas seu pai e a sua mãe lhe responderam: acaso uma mulher entre os seus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: toma para mim, porque ela me agrada muito. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava a ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. E Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe, e ao chegarem às vinhas de Timnate, um leão novo o atacou rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as suas mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. E depois disso ele desceu e falou com a mulher, que lhe agradava muito. E passado algum tempo, Sansão voltou-se para casa para casar-se com ela. E quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. E quando encontrou seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e eles também comeram. Mas não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. O seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim era o que costumavam fazer os noivos. E quando ele chegou, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: vou propor-lhes um enigma. Se o decifrardes e descobrirdes nos 7 dias da festa, eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirdes decifrá-lo, vós me dareis as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa. Então eles disseram: propõe então o teu enigma, e nós o ouviremos. Então ele disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Mas eles não conseguiram decifrar o enigma em 3 dias. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convence o teu marido a revelar o enigma. Se não conseguirdes, vamos atear fogo em ti e na casa do seu pai. Acaso convidastes para roubardes do que é nosso? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tu me odeias e não me amas, pois propuseste ao meu povo um enigma e não revelaste a mim. E ele disse: não revelei nem para meu pai nem para minha mãe, porque eu deveria revelá-lo a ti? Por isso ela chorou diante dele durante o restante da festa. E no 7º dia ele lhe revelou o enigma, pois ela o importunava. E ela revelou o enigma ao seu povo. Então os homens da cidade, ainda no 7º dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: o que é mais doce do que mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, e não teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 homens de lá, tomou-lhe as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. Depois disso subiu enfurecido à casa de seu pai.
E a mulher de Sansão foi entregue a um dos amigos que havia sido seu companheiro. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra, que é viva e eficaz. E o Senhor fala conosco unicamente através da sua palavra, da sagrada Escritura. E o Senhor nos fala com o seu Espírito que habita em nós, e o seu Espírito nos leva e nos arrasta graciosamente até Cristo Jesus. Revela o nosso pecado ao Senhor, ao ponto de desesperarmos pela vida, mas revela-nos aquilo que nós temos hoje, que é melhor que a vida, que é a sua graça, que é o Senhor mesmo. Leva-nos a Cristo pela sua palavra, ó Espírito de Deus, encha-nos de Ti e conforma-nos à imagem de Cristo Jesus. Da glória de Deus Pai, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um Sansão na literatura, e eu gostaria de gastar uns minutinhos com ele, porque ele vai ilustrar muito bem o texto para nós, que é um drama, é uma tragédia do século XVII, escrita pelo grande William Shakespeare. Ele escreveu uma tragédia chamada Macbeth. E nessa tragédia, pensem no contexto medieval, no contexto de você tem ali um rei. Nós temos esse personagem, esse protagonista trágico, que é o Macbeth, que ele começa muito bem, ele é fiel ao rei, ele vence batalhas pelo rei, ele está vivendo a sua vida normalmente, assim, como um cara muito decente, até que ele se encontra, numa das voltas de suas conquistas, das batalhas, ele se encontra com 3 bruxas. E essas 3 feiticeiras, elas falam uma profecia para ele. E elas dizem: ó, Macbeth, você está destinado a se tornar rei aqui da Escócia, no caso, né? E ele fica com aquilo na cabeça, e de repente, essa palavra dessas bruxas, essa profecia profana, cresce no coração de Macbeth, e o egoísmo, o orgulho, a vanglória domina o seu coração, tá? Ele conta isso para sua esposa depois, e ele mata o rei legítimo lá do reinado dele, lá da Escócia. E ao matar o rei, ele de fato é entronizado como rei. De fato, a promessa das bruxas se cumpre na vida dele. Mas a partir do momento que ele comete esse ato de profanação, porque regicídio na Idade Média era uma profanação, porque o rei é alguém ungido por Deus, é alguém que foi levantado por Deus, como a própria Bíblia também fala isso. Ele começa a viver uma vida absurdamente miserável, e ele começa a ter uma paranoia de que todo mundo no reino quer matar ele, porque ele mesmo, que era uma pessoa boa no nível da sociedade, matou o rei por causa da palavra de uma bruxa. Quem dirá os demais? E ele não consegue viver uma vida em paz. Ele acha que até a própria esposa, a própria família quer matá-lo, e ele entra então nessa paranoia e nesse ciclo de vingança com todos aqueles que estão diante dele. Ninguém suporta mais aquele Macbeth no trono e acabam matando ele. De fato, uma tragédia mesmo. Mas Macbeth é o Sansão da literatura, porque ele é tomado por um orgulho, ele é tomado por uma híbris, que nós chamamos, né, por uma vanglória muito grande, por uma autossatisfação, uma autonomia, e ele faz o que? Ele perde o seu senso de vocação, ele quebra o seu discernimento, ele acaba profanando aquilo que é sagrado, ele mata o rei naquela cultura, e ele passa a viver uma vida de vingança absurdamente corrosiva para a sua alma, até que ele acaba morrendo depois. Juízes 14, esse primeiro casamento de Sansão com essa filisteia, que ainda não é Dalila vai entrar em cena depois, a gente vai ver ela depois, mas ele casa-se com várias mulheres, e nesse primeiro casamento, Sansão, ele mostra toda a sua pecaminosidade, ele mostra que todo o seu orgulho, a sua soberba, e essa soberba, esse orgulho, ele vai acontecer exatamente o que Shakespeare descreve lá no Macbeth. Ele vai entrar num ciclo de autodestruição, e ele vai corromper o seu discernimento e destruir a sua vocação. Ele vai corromper a sua reverência a Deus e destruir ali o seu voto sagrado de Nazireu diante de Deus. E ele vai entrar aí num ciclo de vingança e de ódio, que ele termina matando ali 30 homens do nada, só para pagar ali a sua promessa. Vamos ver então em primeiro lugar Juízes 14,
verso 1 ao 4, eles estavam em Timnate, uma região ali da Cananéia onde estavam vivendo, e ele cravou os olhos em uma das mulheres filisteias, em uma das mulheres dos filhos dos filisteus. E aquilo toma o coração dele, e ele fala para o seu pai e sua mãe: olha, eu quero me casar com essa mulher, vocês vão ter que ir lá comigo, pedir ela em casamento comigo, porque eu quero me casar com ela. O pai dele, que é o Manoá, ele insulta os filisteus e fala assim: não tem ninguém aqui do povo de Israel para você casar com ela, você precisa ir lá naqueles incircuncisos dos filisteus, no verso 3. Aqui a palavra incircunciso é uma ofensa, né? Eles não fazem parte do povo de Deus, eles são pagãos, eles são bárbaros, eles são ímpios, e você tem que tomar mulher dentre eles. E Sansão fala no final do verso 3: mas Sansão disse ao seu pai: toma-a para mim, porque ela me agrada muito. O texto hebraico dessa última frase, se a gente fosse traduzir literalmente, Sansão ele vai dizer: toma ela para mim, porque ela é agradável aos meus olhos. Ela é a certa, é uma outra tradução possível, né? Então ele está dizendo: não, eu estou perdidamente apaixonado por essa mulher, e ela, aos meus olhos, ela é a certa. E isso vai antecipar Juízes 17, que é a conclusão do livro, que tem aquele refrão: Israel não tinha rei em Israel, e cada um fazia o que era agradável aos seus próprios olhos, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então Sansão, ele está aqui encarnando, nas próximas mensagens eu vou trazer mais sobre isso, ele está aqui encarnando e dramatizando a própria história e a própria vida do povo de Deus, Israel. Ele está fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Ele quer se casar com essa mulher, porque ela é agradável aos seus olhos. Ele quer satisfazer a sua concupiscência, o seu desejo pecaminoso e iníquo. E é exatamente a mesma coisa, eu falo isso muito porque a Bíblia repete muito isso, da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá de Gênesis 3. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Os membros da nossa igreja sabem de cor. É julgar, é o conhecimento jurídico, é julgar o certo e errado com base em nós mesmos. É viver a vida de forma autônoma. A palavra de Deus é viver como nós queremos. O oposto disso é sabedoria. O que é sabedoria? É viver a vida conforme a palavra de Deus. O que Eva e Adão queriam? Eles queriam autonomia de Deus. Eles não queriam obedecer e viver de acordo com a palavra de Deus. Eu quero julgar, viver o que é certo aos meus próprios olhos. E isso destrói e corrompe a nosso discernimento espiritual. Querer fazer o que é certo aos próprios olhos é viver o oposto do que Deus quer para nós. Corrompe o discernimento de Adão e Eva. E o que acontece quando o discernimento é corrompido? A vocação nossa enquanto ser humano é perdida. A vocação de Adão e Eva, que a gente pode detalhar bastante, era dominar o mundo debaixo do domínio amoroso de Yahvé, era encher a terra com filhos perfeitos de Deus, era obedecer a palavra de Deus. Mas em última instância, a vocação de Adão e Eva era glorificar a Deus ao se submeterem à palavra do Rei dos Reis, que está no trono lá no céu. Essa vocação humana é destruída na queda. E a vocação de Sansão, a vocação dele de ser um juiz, de ser alguém santo, de ser alguém separado desde o nascimento para Deus, de ser alguém que não poderia se casar com uma pagã, a vocação dele aqui, ela também é corrompida por causa do seu discernimento patético e pecaminoso de querer casar com essa filisteia aqui. E adivinhem, quando a gente faz o que é certo aos nossos olhos, o fim é sempre morte, o fim é sempre tragédia, o fim é sempre miséria, espiritualmente falando. Eu quero me casar com ela. E toda a trama do capítulo 14 mostra que ele acaba enfurecido, sem a mulher, cometeu assassinato ali só para pegar 30 camisas de 30 homens ali, e ele acaba miserável. É isso que acontece conosco. Quando nós agimos conforme o que nós queremos, conforme a nossa vontade, morte é o que nos espera.
Ah, mas eu estou tão feliz, eu estou tão próximo, tão saudável, está tudo dando certo na minha vida. A gente vai ver daqui a pouco que não é porque está dando certo que Deus está aprovando. E o final é o que nós vimos na escola bíblica hoje. A retribuição divina nunca é imediata, mecânica. O que é bom recebe bênção, o que é mal recebe punição. Não, às vezes é o contrário. Os cristãos, a igreja sempre sofre, enquanto os ímpios sempre prosperam. Isso é um sinal da maldição de Deus sobre os ímpios, que dá o que eles querem para aumentar a condenação deles, e é um sinal do amor de Deus para a sua igreja ao nos massacrar debaixo deste mundo, para mostrar para todo mundo que o nosso tesouro é Cristo e não este mundo caído. A grande pergunta no Juízes 14, do 1 ao 4, para a nossa primeira parte, é: por que nós estamos ainda vivendo conforme nós queremos? E não sejamos hipócritas, aqui não precisa esconder. Às vezes nós até mesmo damos desculpa de estarmos seguindo a palavra de Deus. Porque se você quer ouvir o que está escrito aqui, e o que está escrito aqui vai aprovar o que está fazendo, você consegue tirar qualquer versículo de contexto aqui, para dar aval à sua imaginação pecaminosa, aos seus planos iníquos diante de Deus. Eu poderia falar muito bem aqui, Sansão casou com a mulher e Deus abençoou porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, então você pode ir lá casar com aquele ímpio, com aquela ímpia, porque Sansão fez a mesma coisa. Aí você fala: não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Então na verdade você está fazendo a vontade do diabo, numa igreja diabólica, que está distorcendo a palavra de Deus. Por quê? Eu estou usando o termo diabólico, porque a função do diabo, desde o Éden, distorcer a palavra de Deus. Ele não nega a palavra de Deus no Éden, ele diz: foi assim que Deus disse, no dia que comer certamente morrerás. Ele nega, mas não é bem assim, você vai ser igual a Deus. O diabo, ok, ele sempre apresenta meias verdades aqui para nós, para confirmar a nossa pecaminosidade, e o próprio Deus deixa isso para punir os ímpios, para nos disciplinar como filhos. Agora, o oposto de Sansão nunca é você. O oposto de Sansão nunca sou eu. A narrativa de Sansão clama e pede e implora um juiz perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Um juiz que não faz aquilo que agrada aos seus olhos, mas faz a vontade de Deus. E assim como Sansão, a gente viu semana passada, Jesus ele é separado desde o ventre materno. Ele é o Deus encarnado, e ao contrário de Sansão, ele nunca peca. E ele diz em João capítulo 6 o seguinte: eu vim do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No Getsemane, suando gotas de sangue, ele disse: Senhor, não tem outro jeito? Ok, então seja feita a minha vontade, mas a tua. Só um pequeno ponto teológico aqui, gente. Isso aqui é catequético, isso aqui é de novo convertido, mas a teologia evangélica está tão ruim que os maiores teólogos evangélicos não conseguem discernir isso daqui. Prestem atenção nisso, é muito importante. Aula de catequese agora em 1 minuto. Deus, Pai, Filho e Espírito, tem uma só vontade. Quando a gente fala vontade de Deus, nós estamos falando que é a mesma a vontade do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo, como três pessoas distintas, unidos em essência, é uma só. O que um quer, o outro quer. Não existe submissão na Trindade, porque submissão é uma categoria da criatura. Nós somos submissos a Deus. Não existe submissão na Trindade, porque existe um pleno, absoluto, eterno, infinito acordo e harmonia, uma só vontade em Deus. Mas, a partir do momento que Cristo encarna e assume, adiciona a natureza humana, a sua natureza divina, preste atenção, Jesus tem duas vontades: a vontade divina, que é igual ao do Pai, eternamente perfeito, igual ao do Pai, e a sua vontade humana, da sua natureza humana. A vontade humana de Cristo nunca pecou, nunca quis pecar e nunca cedeu a nenhuma tentação, mas é uma vontade humana, uma vontade que sente fome
O Deus Filho não sente fome em sua divindade, mas a humanidade de Cristo encarnada sente fome, sente sede, sente sono, chora diante da morte de Lázaro, quebra a mesa dos vendedores no templo, que não deveriam estar vendendo coisa no templo, e a vontade humana nunca quer ir para a morte por si mesmo. E a morte de Cristo não foi apenas uma morte qualquer, não. A morte de Cristo é aquele que é o único santo, vai ser tratado como o maior dos profanos, o maior dos pecadores, e levar a ira de Deus em nosso lugar, a maldição de Deus que era para você e para mim, a punição do Pai que era para nós. Ele é declarado culpado, ele não se torna culpado, ele não se torna pecador, mas ele é declarado culpado, porque no momento da cruz, que era meio-dia, houve um eclipse que escureceu toda aquela região de Jerusalém. Os nossos pecados vestem a Cristo como um manto profano, e Deus Pai não só o declara culpado, o trata como o pior dos pecadores. E a morte de Jesus não é apenas os soldados romanos infligirem a pior dor possível na pena capital romana, que é a cruz, mas é ele em sua alma tomar a ira de Deus eterna e infinita, que era para cada um de nós padecer no inferno. É por isso que ele fala: Senhor, não tem outro jeito, mas não seja a minha vontade, a vontade humana de Cristo. Se tivesse outro jeito, ok, vamos buscar esse outro jeito. Mas ele se submete à vontade do Pai. Ele não faz aquilo que é agradável, aquilo que vai dar algum descanso, alguma recompensa para ele. Ele se entrega à morte por nós. Então o que Sansão precisa e o que nós precisamos é da Páscoa, é daquele juiz que se submete à vontade de Deus. E a vontade de Deus para Jesus é morte, e ele morre por nós. E aí o que acontece? Ele nos restaura a imagem de Deus, nós voltamos a ter o discernimento restaurado, e a nossa vocação humana, que foi perdida no Éden, é restaurada na cruz. E agora sim nós podemos glorificar a Deus e falar não para os nossos olhos malditos, carregados de pecado, e sim para a palavra de Deus, com o poder do Espírito que habita em nós. Segundo lugar, verso 5 até o verso 9. Nós temos aqui o orgulho de Sansão corrompendo a sua reverência daquilo que é sagrado para ele. E acontece uma coisa muito inusitada. Ele vai então até Timnate, né? Ele desce ali com seu pai e com sua mãe, e um leão ataca ele. Ele está sem o pai e a mãe dele, está meio distante, e um leão no meio do caminho, um leão forte, diz aqui, um leão rugindo, né? O atacou. O leão novo, o leão está no seu vigor, né? O Espírito do Senhor, verso 6, se aposta de Sansão, e ele despedaça esse leão com as próprias mãos. Até aqui, nada de muito estranho na narrativa. O estranho é que quando ele volta de ter falado com a sua noiva, na carcaça do leão tem abelhas ali, e elas fazem mel dentro da carcaça do leão. E no momento que ele pega aquele mel e come, ele quebrou o voto de nazireu dele. Vocês lembram da semana passada? Desde o nascimento ele vai ser um nazireu de Deus. Nazireu, lá em Números capítulo 6, é um voto que consiste em 3 coisas. Ele não poderia beber bebida alcoólica, ele não poderia rapar a cabeça, e ele não poderia tocar em cadáver. Ok? Hoje em dia, nenhuma dessas 3 coisas são pecado, mas era uma forma do israelita lá se consagrar a Deus de fato, mais visivelmente para o povo. E aqui Sansão, ele coloca as mãos naquele cadáver e quebra aquilo que é mais sagrado na sua vida, que é o seu voto de nazireu, que é um voto de nascência, que o próprio Deus impôs isso a ele, que ele falou para a mãe dele no capítulo 13. E aí ele come, e o pior, não o pior, mas para agravar ainda mais, ele pega daquele mel, que não poderia ser comido por israelitas, estava contaminado, e dá para sua mãe e seu pai, contamina seu pai e sua mãe, Manoá e a sua mãe, que não é nomeada aqui no texto, e não fala para eles.
Ou seja, ele leva o seu pai e sua mãe a pecar e não fala que ele tirou ali de um cadáver de um leão. Só que esse evento aqui na vida de Sansão não é apenas um evento que o autor de Juízes colocou aqui aleatoriamente, obviamente falando, né? O autor de Juízes ele inclui essa narrativa do leão que foi morto por Sansão e do mel, que ele recomenda aqui, como uma metáfora. Isso realmente aconteceu, mas Sansão estava percebendo que aquilo que ele fez com o leão, que é o símbolo daquele animal mais forte, é o símbolo daquele animal que lidera, vai acontecer com o próprio Sansão depois, né? O texto fala que Sansão despedaçou ele com as mãos, né, vazias, ele não estava ali com uma arma, né? Lá no final da narrativa de Sansão, no capítulo 16, que a gente ainda vai ver, Sansão está cego, amarrado a 2 torres no templo dos filisteus. Está todo mundo ali zombando de Sansão. Os principais reis e príncipes dos filisteus estão ali naquele lugar. Mais de 3.000 pessoas ali caçoando de Sansão. E o texto fala que ele estava com as mãos vazias, amarradas. E ele pede a Deus o último momento de força. E ao se matar, ele mata ali uma grande porção dos inimigos do povo de Deus. Ou seja, o leão vai simbolizar aqui o juiz, vai simbolizar Sansão, que através da sua morte profana, digamos assim, porque estava no tempo pagão, assim como esse leão foi profanado aqui, sai o mel. O mel aqui na Bíblia ele é o símbolo da terra prometida, a terra que manda leite e mel, a terra que está debaixo da presença de Deus. E de alguma forma Sansão ele alivia a opressão de Israel em relação aos filisteus quando ele mata. Então desse leão, desse Sansão aqui, da sua morte sai esse mel, sai essa libertação de Israel. Então no último momento ele tem talvez um lampejo fraco de fé. No seu último momento de vida, seu último minuto de vida, ele pede a Deus e ele se vinga ali dos inimigos do povo de Deus, são seus próprios inimigos. Mas até isso acontecer, o que ele faz aqui é uma profanação do seu voto de Nazireu. Ele trata o sagrado como algo comum, como algo que ele não tem problema, e ele peca diante de Deus aqui. E vejam, todas as vezes que nós vivemos a nossa autossatisfação, o nosso orgulho, nossa autonomia diante de Deus, nós não nos submetemos a Deus. Cada vez que nós damos esse passo em rumo a Adão, em rumo à queda, em rumo ao pecado, o senso do sagrado, o senso da presença de Deus diminui e é profanado em nossas vidas. E o senso da presença de Deus é a própria vida espiritual que nós temos no Espírito. E é por isso que quando você e eu, quando nós pecamos, e se você é um crente de verdade, você tem aquela sensação de morte, aquela amargura na alma. E você acabou de profanar aquilo que é sagrado. Paulo fala que o Espírito de Deus se entristece quando nós pecamos contra Ele. Nós não temos um voto de Nazireu, meus irmãos e irmãs, mas nós temos um voto muito acima de Nazireu. Paulo fala que todos nós somos já santos pela fé em Jesus Cristo. E quanto mais você se submete à palavra de Deus, mais a presença de Deus é manifesta na sua vida, e menos a morte te corrói por dentro. Você tem essa vida abundante que Cristo tem para cada um de nós. E eu não preciso nem falar que todos os pastores desses 2000 anos, Agostinho, João Calvino, John Bunyan, Charles Spurgeon, eles vão dizer a mesma coisa. Olha, esse leão que morre, obviamente aponta para Cristo Jesus, como o nosso leão da tribo de Judá, que morre por nós, que é despedaçado pelos nossos pecados, pelos pecados e pela profanação de Sansão aqui, e do próprio Jesus sai mel. Mas para nós não cometermos a alegoria, que é pular diretamente para Jesus, a gente lê o texto corretamente. O leão aqui primeiramente aponta para Sansão, que da sua morte vai sair essa libertação. E aí sim, dentro dessa estrutura, dentro desse esquema que Deus armou aqui, isso é uma sombra, isso é um tipo do que vai acontecer depois com o nosso juiz perfeito,
que morre por nós, não como Sansão, que estava ali todo fora da vocação de Deus, mas aquele que foi o único que é o sagrado, aquele que foi o único santo, aquele que não profanou a sua santidade diante de Deus. Ele morre por nós. Nós somos Sansão, nós rasgamos esse leão com as nossas mãos. Se eu estivesse 2000 anos atrás, lá no Gólgota, no caminho da cruz, na via dolorosa, que é o que chama ali o caminho da cruz até o Gólgota, nós estaríamos zombando de Cristo, nós estaríamos atirando pedra nele, e se colocasse Cristo em nossas mãos, nós o rasgaríamos, igual Sansão rasgou esse leão. E se você acha que não, é porque você está tomado de orgulho, porque você se acha bom, porque você se acha a última bolacha do pacote. Eu não farei isso com Jesus. Se você pensa assim, meu querido, minha querida, você está completamente cego pelo seu pecado, você está completamente mergulhado no seu egoísmo e na sua autossatisfação. Enquanto você não reconhecer que você é o mais maldito dos seres, que você é o mais iníquo dos pecadores, que você é o mais desgraçado dos caídos, você não vai chegar no lugar de se render ao nosso Senhor Jesus. E aí sim, quando você se rende a esse leão da tribo de Judá, você tem um mel, não profano, mas o mel sagrado da sua presença, da sua vida, da doçura que existe em Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, verso 10 até o verso 20. O orgulho de Sansão aqui nesse casamento encontra o seu ápice. O egocentrismo dele encontra o seu centro aqui, a sua expressão maior. Ele, como ele está naquela euforia de ter matado um leão, pegado o mel e comido. Ele é o cara ali, né? Ninguém consegue fazer uma proeza dessa. Ele chega no casamento, ele é aqueles filisteus ali todos, está acostumado, ele não se sente estranho ali, ele está tranquilo naquela festa, 7 dias de festa de casamento, e ele diz: olha, eu vou propor um enigma para vocês. Por que ele propõe um enigma? Pela pura e simples motivo de se mostrar para eles, de se mostrar superior, de mostrar que sabe mais, de mostrar que ele está propondo uma sabedoria que eles não têm acesso. Ele tem um conhecimento privilegiado. E ele diz no enigma dele: olha, se vocês não responderem, vocês vão dar 30 linhos, 30 roupas, e se vocês responderem, eu que dou essas 30 roupas para vocês. E o verso 14 ele diz: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura, né? Então ele está pensando num evento que somente ele viveu e viu, o mel do leão que ele matou, e ele está colocando isso para o pessoal ali para humilhá-los, né? E a humilhação de fato era tão grande que os filisteus eles sentem na pele que esse cara que veio lá de Timnate lá, ele está humilhando a gente aqui, ele é o sabichão, né? Imagina um sujeito forte como era Sansão, humilhando os filisteus ali. Eles chegam para a mulher que quer casar com o filisteu, para a irmã deles ali, e diz: olha, o que você está fazendo? Você quer nos humilhar? Você trouxe esse cara aqui para nos roubar roupa e linho? O pecado dos filisteus é tão grande, o senso deles é tão corrompido, que eles vão dizer: olha, se você não falar para nós desse enigma, eu vou tacar fogo em você. Imagina o irmão falando isso para a irmã. Isso era comum na cultura cananeia. Eu vou tacar fogo em você e vou tacar fogo na sua casa toda. A mulher, coitada, que não tem nada a ver com isso, coitada nessa situação aqui, né? Ela desespera e ela começa a chorar diante de Sansão: você não me ama, né? Todo esse drama que ela faz aqui diante dele, porque você não revelou para mim. Sansão, frio do jeito que é, se você não falei nem para meu pai nem para minha mãe, por que eu vou falar isso para você? E ela continua ali, falando, chorando dentro dele, importunando ele. Ele revela o enigma para ela revela para os seus irmãos filisteus, e no último dia da festa, no 7º dia, eles falam: o que é mais forte que o leão e o que é mais doce do que o mel. Verso 18:
Sansão, ele diz: olha, se vocês não tivessem, em outras palavras aqui, né, arado com a minha novilha, se vocês não tivessem consultado a minha noiva, a irmã de vocês nunca teriam descoberto o enigma. Ele está dando ainda o último passo aqui de orgulho. Vocês só conseguiram porque a minha noiva falou para vocês. Ele foi tomado de raiva, verso 19: o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, uma cidade dos filisteus, matou 30 homens de lá, tomou-lhe as roupas e os deuses responderam ao enigma. Depois disso ele subiu enfurecido à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi entregue a um dos amigos que havia sido seu companheiro. Então ele fica tão possesso de ira, ele mata os 30 homens, pega a roupa deles e ele vai embora. Ele não quer mais saber dessa mulher. Aquilo que era belo aos seus olhos, aquilo que era agradável aos seus olhos, se torna insuportável. E a casa com o amigo dele, com o companheiro dele que veio com ele ali para o casamento. Então, o orgulho, você viver uma vida centrada em você mesmo, vai te levar a essa ira vingativa. Por quê? Você é o centro do universo, e como centro do universo, todo mundo tem que fazer a sua vontade, e qualquer um que pisa no seu calo e faz o que não te agrada, você se vinga dele. Sansão, cada um de nós somos como ele. Fala: eu não sou uma pessoa vingativa. Nós somos sim. Nós nos vingamos do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso pai e mãe, né? Crianças, adolescentes que estão aqui presentes. O papai ou a mãe não fez o que te agrada, você já se enfurece, porque você está tomado de pecado no seu coração igual a nós. Você não é bonzinho. O papai tirou meu celular, me disciplinou, fez alguma coisa comigo, vou me vingar dele. Quem que nunca pensou em se vingar do pai da mãe? Eu, quando era criança, vivia pensando em vingar do pai da minha mãe. Vivia, pequenininho. Como é que eu vou me vingar desse cara que está me arrebentando aqui sem motivo, né? Vivia, porque nós nos autocentramos. E a vingança humana, a Bíblia fala que não opera a justiça de Deus, porque nós estamos fazendo algo baseado apenas em nós mesmos. Meu marido falou uma coisa que não me agradou, deixa ele comigo. Minha esposa não é aquilo que eu esperava, vou dar uma fria nela, vou me distanciar dela. Isso é vingança. Vingança não é apenas Macbeth matando o rei. É cada mini e micro ação que nós tomamos, cada pequeno sentimento que nós damos lugar de querer não o bem daquela pessoa. Todos nós somos orgulhosos e, portanto, todos nós somos vingativos. E Sansão, ao ser vingativo, ele perde a sua missão. A missão dele era libertar Israel como juiz. E tudo que ele faz aqui, todo o poder que ele recebe do Espírito, ele age para bem próprio, por causa própria. Isso é uma abominação diante de Deus. Sabe quem não se vingou daqueles que o mataram? O próprio Senhor Jesus. De novo, o que Sansão e nós precisamos é da Páscoa. Jesus não se vingou, ele se entrega a Deus, a ira de Deus por nós. E meus irmãos e irmãs, vocês querem saber como que a gente vence essa vingança? Quando você olha para Jesus e pelo aquilo que ele fez por você, e você coloca a sua fé, a sua confiança nele, a Bíblia fala que você é declarado justo. O que quer dizer declarado justo? Não é que você se torna justo, você continua sendo um pecador, mas assim como seus pecados foram colocados sobre o Cristo crucificado, a justiça de Cristo é colocada sobre você. E Deus, ele olha para você e não vê os seus pecados, ele vê Cristo. E Deus, como juiz, ele bate o martelo e ele diz: justo, completa e eternamente justo.
imutavelmente justo, porque é a justiça de Cristo que nos cobre. E o que é justificação, meus irmãos e irmãs? É o adiantamento do julgamento final na nossa vida. Tudo aquilo que vai acontecer no futuro começa a acontecer na primeira vinda de Cristo. O julgamento final vai acontecer naquele grande último dia, mas na vida daquele que crê em Jesus, esse julgamento ele é antecipado. E Deus, no tempo, te declara justo de uma forma que esse decreto é imutável. Você não perde essa justiça, porque você crê em Jesus. O que isso tem a ver com vingança? Presta atenção, no momento que você passa pelo julgamento de Deus, e Deus te declara justo, não tem mais vingança. Deus, o juiz, te declarou justo pela fé em Jesus Cristo. O Sermão do Monte é exatamente isso. Por que você pode dar outra face quando alguém te bofeteia por causa da fé em uma face? Porque você pode andar 2 milhas quando alguém te obriga a andar 1 milha? Porque você pode dar a sua vida pelo Evangelho? Porque você já passou pelo julgamento final. Porque o martelo já bateu favorável na sua sentença. Igual nós vemos na Bíblia, no litígio de Jó. Jó foi declarado justo. E ele, Deus me justificou. Os meus amigos, eu não vou me vingar deles. Jó intercede pelos amigos dele. Exatamente isso que é a justificação pela fé. Aqueles que passaram pelo julgamento de Deus podem entregar tudo às mãos daquele que vai julgar todas as coisas no último dia. E aí o que acontece? Em si, o egocentrismo, a autocentração quebra a nossa missão por causa da nossa vingança. Quando nós somos restaurados e justificados e a vingança cessa, nós somos restaurados na nossa missão. Qual é a nossa missão? Espalhar o Evangelho e a glória de Cristo em todo este mundo caído, sem vingança, puro amor sacrificial, celebrando a Páscoa, aquele que morreu por nós. Nós podemos entregar a nossa vida e não nos vingarmos. Você pode entregar a sua vida para sua esposa, você pode entregar a sua vida para o seu marido e santificá-lo. Sansão, ele olha para aquela mulher filisteia e fala: essa é a certa. E nós estamos vendo na nossa reunião de casais que não existe gente certa, não existe cônjuge certo. Todos nós somos pessoas erradas, todos nós somos pecadores. Você casou com uma pessoa errada, e é essa pessoa errada que Deus vai usar para te santificar, e você santificar ela se vocês estiverem olhando para Cristo Jesus. Deixa essa vingança mesquinha aos pés da cruz. Para concluirmos, algumas rápidas reflexões práticas da ação, elas gritam aqui para nós. A primeira delas, talvez a maior delas, a única aqui para nós, é que não é porque alguém é usado por Deus que essa pessoa está vivendo, é um servo de Deus. Vejam, o que acontece aqui nessa narrativa, ela é muito paradoxal, ela é muito complexa. Por quê? Ao mesmo tempo que Sansão, ele, por pecado dele, ele quer se casar com a filisteia, Deus usa isso para derrotar alguns filisteus. Então Deus abençoou o pecado? Não, Deus não tira a culpa e a responsabilidade de Sansão, que morre na mão dos filisteus depois, no final. Ele vai pagar por aquilo que ele fez. Mas Deus usa, igual a gente vê na escola bíblica, Deus usa o caos, Deus usa o pecado para a sua glória e para o nosso bem lá no final. Então nós temos aqui uma narrativa descritiva, ela descrevendo o que Sansão fez pecanosamente e o que Deus fez para a sua glória e para os seus próprios fins. Não é normativo. A Bíblia é clara ao dizer que o cristão não pode casar com o ímpio. E o fato de Deus ter permitido Sansão casar aqui mostra uma coisa muito gritante para nós. Não é porque as coisas estão dando certo na sua vida que Deus está te abençoando. Não é porque tudo está acontecendo como você planejou que isso é a vontade de Deus. Talvez Deus está permitindo isso para a sua própria condenação. Se
você não estiver aqui, no texto bíblico. A gente é muito pragmático no século XXI. Se der certo é porque Deus abençoa. Não! Se está escrito, se está de acordo com a palavra, é que Deus abençoa. Então não é porque dá certo que é a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Às vezes você está na vontade de Deus exatamente quando tudo dá errado e você morre na trincheira por causa do Evangelho. E não é porque a pessoa foi usada por Deus para matar ali 30 filisteus que essa é a vontade moral de Deus. Qual que é o ponto? Sansão deveria manter o seu voto de nazireu, e Deus iria usá-lo em santidade e capacitar ele, e em santidade ele iria derrotar os filisteus. E ele escolhe a via do pecado, Deus liberta Israel da mesma forma, mas Sansão está em pecado. Não é porque eu prego, não é porque eu sou pastor, não é porque você canta e toca, não é porque você serve a igreja, não é porque Deus está te usando, que aquela pessoa necessariamente é um servo de Deus. Mas Deus usou aquela pessoa para dar uma profecia na minha vida, e essa profecia se cumpriu. Não quer dizer que aquele infeliz, se está vivendo fora da palavra de Deus, está de acordo com a vontade de Deus. Deus usou um jumento para Balaão. Deus pode usar o próprio diabo para santificar Jó. E isso não quer dizer que eles estão de acordo com a vontade de Deus. Presta bem atenção, é o que está escrito que determina aquilo que é a vontade de Deus ou não. E é viver o que está escrito que coloca-nos na nossa identidade como filhos e filhas de Deus. E não apenas ser usado. Deus usou, por exemplo, Steve Lawson, na minha vida, na vida de todos nós, um grande pastor, mundialmente usado por Deus. Foi pego em adultério. Não se escandalize. Estava vivendo em pecado, foi usado por Deus. Deus usa quem Ele quiser. Mas Ele vai pedir contas das nossas ações naquele último dia. Sansão, para concluirmos, meus irmãos e irmãs, é uma narrativa aqui no capítulo 14 que vai mostrar para nós que o mais forte dos homens não consegue se salvar. O mais forte dos homens, cuja força vem do próprio Espírito de Deus, não consegue vencer um pecado. Ele não consegue se salvar. Ele não consegue arrancar esses olhos que o levam para o inferno e olhar pela ótica e pela visão de Deus, pela palavra de Deus. Quanto mais nós, você não vai agradar a Deus pelas suas malditas obras, pelo seu esforço religioso. Deus não está impressionado e nunca vai ficar com a sua religiosidade falsa e porca. Você precisa se render a Cristo, reconhecer a sua fraqueza, a sua imundícia, que a sua vocação foi quebrada, a sua identidade foi perdida, a sua missão foi cancelada, e que Ele te restaura completamente pelo seu sangue. Essa é a mensagem da Páscoa. Amém? Vamos orar? Tenha um momento de oração silenciosa. Confesse os pecados diante de Cristo. Ele está pronto a nos perdoar. E corra para Ele pela fé. E hoje eu vou orar uma oração de confissão. Senhor, nós somos como Sansão no melhor dos nossos dias, porque nós somos muito piores do que ele, ó Deus, fazendo o que é certo aos nossos olhos, querendo empurrar a nossa vida com a força do nosso braço, profanando aquilo que é sagrado, tocando em cadáveres ocultos em nossos corações, vingativos, autocentrados. Perdoa-nos, ó Deus, liberte-nos dos nossos pecados, santifica-nos pela pureza de Cristo Jesus, não pela nossa. Rasga os nossos corações de forma muito mais devastadora do que Sansão rasgou aquele leão.
Nos dê o mel da sua presença, a doçura de Cristo Jesus, na presença do seu Espírito. Reconstitua-nos, refaça-nos à imagem de Cristo Jesus. E que os nossos olhos sejam sempre sobre a Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E nele, sim, nele nós temos a verdadeira alegria, a verdadeira vida, mesmo em meio ao sofrimento e à morte. Liberte-nos, Senhor, porque Sansão não pode nos libertar, nós não podemos nos libertar, a igreja não pode nos libertar, Senhor. Somente o Senhor pode quebrar os nossos grilhões, assim como fez com Paulo no caminho de Damasco. Revela-se a nós de forma redentora ao Filho de Deus. Pela sua glória, em teu nome, nós oramos. Amém.